nosso modelo, ele sempre é baseado no começar pequeno, sabe? Porque a gente entende que 90% do nosso trabalho é justamente treinamento, é o manejo do pasto. Que você falou muito bem, Arthur, o capim, você planta de qualquer jeito, ele acaba nascendo, ele tem um alto potencial produtivo, ele é adaptado em solos de baixa fertilidade. Se você fizer uma correção de solo, uma adubação, ele é altamente responsivo a essa fertilização. O pulo do gato está em transformar esse capim em produto animal, em arroba, em leite, assim por diante. E para isso a gente tem que fazer um manejo correto. Ajustar a carga animal de maneira proporcional ao que o capim está produzindo, colocar o animal no momento certo, tirar o animal no momento certo, fazer ajuste adequado da infraestrutura para aquele tamanho de módulo, para aquele tamanho de lote, assim por diante. E um dos pontos que eu acho que o produtor mais se frustra quando ele vai começar a intensificar o processo é esse. Às vezes ele faz o investimento, mas ele não tem o retorno esperado e ele peca justamente no manejo. Ele gasta o dinheiro produzindo capim e aquele capim acaba não se transformando em produto animal. Ele perde muito pasto. Tem alguns dados nossos que mostram que a eficiência de pastejo, para a gente ser bem sucedido na intensificação de pastagens, ela tem que ser próxima de 60%, 70% do que está sendo produzido, o animal está colhendo. É quase um corte para silagem, né? E a gente encontra muito frequentemente no campo pessoas com 30%, 40% de eficiência de pastejo. Então, numa situação dessa, ele não vai ser bem sucedido. Então, a gente entende que tem que começar pequeno, porque aquela área pequena ela vai ter a atenção da equipe. A gente brinca que é que nem gado de leite, tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite para o capim, né? Então, ele tem que entender o processo, entender como aquele capim está crescendo, as novas velocidades com que os processos estão acontecendo. A gente até brinca com as equipes que o que eles vão ver num pasto adubado é o que eles viram a vida inteira, só que numa velocidade muito mais rápida. Às vezes o que demorava 15, 20 dias para acontecer, acaba acontecendo em 2, 3 dias. Então, ele tem que calibrar a mentalidade dele para aquela nova velocidade. Então, quando a gente começa pequeno, a atenção da equipe ela fica focada naquilo ali. E na hora que aquilo ali começa a dar certo, a gente lança um desafio maior. Então, normalmente a gente começa com um nível de adubação mais moderado, o pessoal foi bem, no ano seguinte a gente desafia ele num nível de adubação um pouco maior, foi bem de novo, a gente desafia novamente ele num nível de adubação ainda maior e aumenta um pouco a área adubada e vai desenvolvendo o trabalho dessa forma. Quando você fala começar pequeno, é começar com uma área pequena, né? É isso pega aí. um pedaço pequeno ali e começa para ver se você aprende. Para você ter uma ideia, na média, as propriedades, quando a gente vai começar um processo de intensificação, 10% da área de pastagem a gente aduba, os outros 90% a gente deixa da maneira como está. E muitas vezes a pessoa pergunta para a gente, mas isso tem algum impacto? A gente tem alguns dados lá do projeto que a gente desenvolveu lá em Paragominas, no Pará, que no primeiro ano dos trabalhos, esses 10% adubados tiveram um resultado de aumento da produtividade da fazenda como um todo em 20%. Então, você adubou 10 e melhorou a produtividade da fazenda em 20. Hoje a gente tem alguns dados ali do projeto que a gente desenvolve ali na região de Rondonópolis, o MT Corse, que 26% das áreas são adubadas. E a gente tem próximo de 50% a 55% de aumento de produtividade da fazenda. Então é até interessante, quase que vai dobra, né? É uma relação de 2 para 1 aí, né? Você está falando que é um negócio cultural, então. Um negócio cultural que você começa devagar, implanta, a cada ano vai evoluindo, também para esse proprietário rural ter essa capacitação de entender como é que funciona o negócio, a equipe entender, ele mudar um pouco esse perfil de desembolso de capital também. Sim, capacidade de investimento. Isso, né, que você falou, né, na cultura da soja, a turma está todo dia lá vendo se tem, né, uma doença, se tem praga, não sei o quê. Na pecuária, larga o gado no pasto lá, vai ver de vez em quando só se está tudo bem, se não morreu alguém, se a água está em ordem, né? Então, esse caminho da cultura talvez seja um ponto bom para pegar, né? Porque quem vai entrar, então, em intensificação de pastagem tem que pensar que é um processo longo, gradativo, para fazer dar certo e com, né, o mecanismo certo. Não adianta, vai implantar a cerca elétrica, vou economizar na cerca elétrica, né? Então tem muito disso também. Tem vários fatores que a turma quer economizar e no fim, aí tu viabiliza. E você puxou um ponto interessante, esse negócio da cerca elétrica. Porque a cerca elétrica ela é uma tecnologia que tem que ser adotada, ela reduz o custo de implantação,
Mas às vezes o produtor ele quer ser econômico, inclusive na própria cerca elétrica. E aí o negócio não funciona. Ou com um aparelho baratinho? Ou o aparelho é subdimensionado, ou não trabalha com os isoladores, ou não faz a manutenção como deveria ser feita. Aí a cerca elétrica não funciona e a culpa é do conceito de cerca elétrica, e não daquela cerca elétrica que foi mal feita, né? A cerca elétrica, eu acho que ficou no mínimo uns 10, 15 anos queimado nesse tempo aí, né? A turma fazia rotacionados e gastando muito dinheiro com fazer piquete pequeno, mas acho que agora estamos passando dessa fase. E isso não vale só para cerca elétrica, né? Toda a infraestrutura tem esse problema. O produtor ele tem um problema muito sério com um lote grande. E aí ele falou, eu não posso ter lote grande, que lote grande não ganha peso, tem sodomia, etc. E quando a gente vai analisar a fundo, 90% dos problemas de lote grande é a infraestrutura que não está adequada para aquele lote grande. Antes ele tinha uma infraestrutura que ela era adequada para 30, 40, 50 cabeças, ele começou a trabalhar melhor o pasto dele agora tem suporte para 200, 300 cabeças, só que ele não adequou aquela infraestrutura que era só para 30, 40. Então, ele tem acesso à água limitado, acesso a coxo de sal limitado, tamanho dos cochetes ou das porteiras para acesso às áreas de manejo estrangula o lote. Às vezes o animal não tem aquela área de manejo no seu campo de visão, tem diversos detalhes aí que tem que ser contemplados, e aí ele bota a culpa no lote grande, não na infraestrutura, né? Hoje a gente tem diversos projetos que às vezes rodam mais de 1000 cabeças juntas, tendo bons desempenhos somente a pasto. Então, o que a gente precisa é adequar a infraestrutura. Então, é um pacote tecnológico. Então, por isso que tem que começar pequeno para criar uma cultura mesmo dentro da fazenda. E na hora que a gente cria essa cultura, fica fácil de você irradiar essa cultura depois para as outras regiões da fazenda, né? Fazer um crescimento horizontal. E nesse contexto, né, assim, vocês, né, acompanham aí sei lá quantas fazendas ao longo desses anos, né? Passa de 1000, talvez. São muitas fazendas. Eu demoraria um tempo agora aqui para fazer essa conta, né? Se colocar na conta do professor Moacir, né, que é o pioneiro e que está há muito tempo aí no processo, acho que nem ele saberia fazer esse levantamento. Ao longo desses anos você consegue ver o cara que começou, adotou, funcionou, foi para frente e desenvolveu, e tem um cara que começou e não foi para frente, desistiu, saiu fora. O que você enxerga que diferencia um do outro? Onde está a diferença? A primeira coisa que a pessoa tem que entender quando ela vai entrar nesse processo é que ele vai dar mais trabalho. Você vai ter que se dedicar mais. E isso acontece para qualquer atividade, né? Toda atividade em que você quer crescer, você vai ter que dar uma atenção maior para ela. E muitas vezes o produtor ele acredita que ele vai fazer esse processo tendo menos trabalho. E aí na hora que ele tromba com essa adversidade, algumas pessoas desistem, mas essas pessoas elas desistem rápido. Pessoas assim que não duram 6 meses dentro desse trabalho, né? Agora as que rompem essa primeira etapa. Esse pedaço de vídeo que você acabou de assistir é um corte do podcast Fazendas Infinitas. Se você ainda não conhecia, considere começar a nos seguir, se inscrever no canal, deixa o like no vídeo e não perca os próximos episódios do Fazendas Infinitas.